Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa noite. Iniciamos aqui. Olá, boa noite, Larissa. Seja bem-vinda. Legal, Juscelia. Boa noite. Laís. Boa noite. Sejam todos bem-vindos! Vamos iniciar nossa live desta noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre traumas da infância. Estou aqui com o meu editor arrumando a luz, né? Vocês estão vendo que a luz está um pouquinho escura, mas daqui a pouco vai clarear, né? Boa noite, pessoal. Todos bem-vindos. Olha, nós temos também a Marluce está conosco. Boa noite. Seja bem-vinda. Joyce também está conosco. Camila Arseno, do Instituto Psicovida. Seja bem-vinda, viu? Boa noite a todas. Gente, é uma alegria imensa estar com vocês nessa noite para falar desse tema. É um tema muito importante falar, que acaba falando muito conosco nos dias atuais, né? Que marca nossas vidas, que tudo começa na infância. Tudo começa desde o princípio, lá no comecinho, quando éramos pequeninos, onde é a base, onde começa a nossa história de vida começa lá na infância, né? Como nós vivemos com os nossos pais, qual a história que você traz hoje, qual a história que você viveu, você tem vivido, né? Qual foi os traumas que afetaram a sua vida? Qual que foi, né, a vivência de cada um? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu trouxe uma convidada excelentíssima, né? Ela já está aí na live. Já vou mandar o convite para ela entrar, para a gente fazer esse bate-papo bem gostoso hoje, bem descontraído, né? Nós vamos falar sobre esse tema nesta noite. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok aí o som? Gente, fala para mim, tá bom? Eu tô com um fone e eu queria que vocês mandassem mensagem aí e falar para mim se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo, que eu tô aqui falando, não sei se tá, como é que tá para vocês aí. Inês, boa noite, seja bem-vinda. Tá ótimo? Ah, legal. Que legal. Agora deixa eu ver aqui como que faz para mandar o convite. Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo. Será que é nesse bonequinho aqui, Lucas? Me ajuda. Vou clicar aqui para mim ver. Vou mandar o convite para a Ju. Ah, lá em cima. Juscelia, nome da minha convidada nesta noite, que vai estar conversando comigo sobre esse tema. A Juscelia. O convite aí. Conseguiu visualizar? Ah, ela conseguiu. Boa Olá, noite, tudo bem, Ju? tudo bem você? Tá ouvindo? Tudo bem, graças a Deus. A Juscelia é uma psicanalista, né? Uma mulher bem
instruída, cheia de bagagem, né? E vamos estar conversando hoje sobre esse tema, trauma na infância. Tá me ouvindo bem, Ju? Tô ouvindo sim, é um prazer, viu, Leila? Obrigada pelo convite, viu? Fico muito feliz de poder estar aqui com você. Ah, eu também. Então, como eu estava falando no início, tudo começa na infância, né, Juscelia? É o princípio, é a base, né, de todos nós, né? Que todos nós já passamos pela infância, tivemos, né, nossas histórias, né? E hoje somos o que somos porque passamos pela infância. Uns tiveram uma boa infância, outros não tiveram, mas mesmo que passaram por momentos felizes, às vezes com momentos de tristeza, marcas, né? Coisas que marcaram a nossa vida, a nossa história. Outros deixaram marcas grandiosas, outros conseguiram superar, ressignificar, né? Sua história. Eu trago a minha história, quero depois compartilhar com vocês. É uma história que a gente passa. Tem umas pessoas aí entrando que eu conheço, Rosenberg, olá, Rosenberg, Maurício, Maurício, seja bem-vindo, Sandra, o Obrigada, Almeida, tá aí, obrigada, viu, por vocês estarem aqui com a gente. Se puder compartilhar, né, Leila? Que vocês possam sim, compartilhar, porque é um assunto que vai elevar vocês, vai edificar a vida de vocês, com certeza, porque o testemunho da Leila, né? E o nosso testemunho, o meu testemunho também, a gente vai estar falando um pouquinho aqui desses traumas, o que é um trauma de infância, o que pode acarretar esses traumas na vida adulta, né? Então, assim, é importante que vocês realmente compartilham, ajuda a gente a levar esse conteúdo, e a gente agradece muito, viu? Que aqui é tudo para a honra e glória do Senhor, não é mesmo, Leila? sim, sim, com certeza. Pois eu quero compartilhar, né? Minha infância não foi uma infância fácil, né? Uma infância difícil. Meus pais, eles eram, né, bem, com uma situação bem simples, éramos pobres, não tínhamos muitas condições. Meus pais trabalhavam, meu pai trabalhava tudo, só que não tinha assim sobrando, né? E a gente passava necessidades. Ia para a escola, tudo, mas a escola tinha uniforme, só que eu não tinha condições de comprar o uniforme da escola. E a gente mesmo que fazia o nosso uniforme, ia com uma roupa só. E o trauma, a criança vai passando por uma situação, às vezes, que para ela aquilo não é normal, aquilo é algo ela recebe como uma coisa muito forte, assim, né? Depois você vai sendo, no decorrer da sua vida, você vai passando, aí você vai lembrando, vai falando, mas por que que isso? Por que que eu ajo dessa forma? Depois você vai lembrando, recapitulando, então é por isso. Então, voltando, né? Eu lembro que a gente não tinha condições. E eu ia para a escola, né, com uma roupa, e ia sempre com aquela roupa, sempre com aquela roupa, sempre com aquela roupa mesmo. E também eu gostava daquela roupa que eu colocava, era um vestido, eu gostava muito de vestido. E eu ia para a escola com aquele vestido. Um dia, e eu não tinha muitos colegas, né, assim, era bem quietinha, sempre fui bem reservada no meu canto, tudo. E aí tinha uma menina que era também quieta, ela era, mas só que ela ia com o uniforme da escola, tudo, né? E ela ficava lá no cantinho dela e tal. E eu ficava só pensando, né? Falei assim, um dia vou conversar com aquela menina, né? Um dia posso ter amizade com ela. Porque ela era bem quietinha, tinha os outros bagunceiros, tudo. E um dia ela se aproximou de mim. Ela se aproximou de mim e eu pensando comigo, né? Eu falei, nossa, ela vai conversar comigo, eu vou ter uma amiga, eu vou conversar com alguém, né? Pensei isso. Só que ela se aproximou de mim para perguntar assim para mim, por que que você só vem com essa roupa? Você só tem essa roupa? Ela disse isso para mim.
Nossa, eu recebi aquilo, eu falei assim, fiquei assim, estática, parada, não consegui falar nada pra ela. Só isso. Isso para mim foi suficiente. Ela só perguntou isso para mim. Mas aquilo porque eu estava com uma expectativa, foi expectativa versus realidade. E a expectativa minha, nossa, foi como se recebesse um balde de água gelada, né? Incrível isso. Mas passou isso, e aí eu não conversei com ela, né? Ela só me fez aquela pergunta e eu olhei para mim e falei, realmente, né? Eu só vim com esse vestido. Mas eu só tinha aquele, eu gostava daquele. Eu lembro como hoje, era um vestidinho jeans, tipo, tinha uma alcinha, tipo uma jardineira. E eu colocava uma blusinha da escola, a camisetinha, o tênis, tudo, e ia pra escola, arrumadinha, daquele jeitinho, limpinho, tudo direitinho, mas eu gostava. E pra mim aquilo era um uniforme, mas ela fez, tipo, uma pergunta assim, acho que ela achou estranho, né? Porque eu não ia com uniforme, mas eu quero aquela roupa. E para mim aquilo foi algo impactante, me impactou. Depois, passando esse período, um outro algo que me marcou também foi, eu tinha um tio, tenho, né, ainda esse tio, e ele gostava muito de brincar com todos os sobrinhos, ele brincava. Mas só que ele falava, tinha umas palavras que ele falava que para mim não era legal. Ele falava assim, menina feia, oh menina feia. Chamava de feia, mas ele falava na frente de todo mundo. Ele gritava, ele falava assim bem alto, porque a voz dele era alta. E para mim, eu ficava assim, né, assustada. Quando minha mãe passava, que ia passar perto da casa dele, eu ficava já querendo se esconder atrás da minha mãe, assim, para ele não me ver, mas ele me via. Não sei como ele conseguia, ele me via, ele me chamava. E ele falava, menina feia. E eu carreguei isso por muito tempo. Eu não me achava bonita. Não tinha quem falasse para mim que eu era bonita, que eu nem espelho eu gostava de olhar, que eu achava, eu não sou bonita, eu sou feia. Aquilo foi marcado na minha mente e eu acreditei naquilo, que eu não era bela. Até quando eu conheci meu primeiro namorado e esposo hoje, ele falava para mim, como você é bonita, você é bela, tal. Eu não acreditava no que ele falava, eu achava que ele estava falando brincadeira, que coisa, né? E eu ficava assim, eu ainda olhava assim para ele, até parece ele, meu Deus, você não acredita, eu estou dizendo que você é bonita e você é mesmo, eu. Ah, tá. Demorou para mim ser curada disso, viu? Mas foi glória, para a glória de Deus, o Senhor me curou. E ainda voltando na infância, eu não conseguia nem ouvir a minha voz, porque eu comecei a me fechar, né? A gente fala de algo que nós vivemos, algo que marcou a nossa vida, a nossa história. E eu sei o que é um trauma, é uma coisa terrível, é uma coisa que, quando eu vejo um adulto falando da criança, ai, que menina feia, ai, menina não sei o quê. Às vezes a pessoa fala assim, se você não falar para a criança, os outros vão dizer, os outros vão falar. Tudo bem, outros lá da rua podem dizer, mas alguém que é do sangue, mesmo sangue que você, alguém que era para te amar, alguém que era para cuidar de você, para ter um carinho por você, fazer o contrário, aí que é ruim, né, para nós também, assim, mais ainda, eu acho. Para mim é isso. Então, e aquilo foi marcado, aquilo marcou tanto que foi refletindo nas minhas ações, né? Hoje eu abro meu guarda-roupa, o que eu mais tenho é vestido. Um de cada modelo, um de cada cor. Acho que eu falei assim, não vou mais repetir vestido. Tenho muitos vestidos, para a glória de Deus, né? Mas marca, gente, na vida da criança, da pessoa, né? Se você não se permitir ser curado, ser tratado, ressignificar, né, isso, essa dor, são marcas que ficam mesmo. Eu acredito que cada um pode ter uma história, pode lembrar aí do que aconteceu com você, né? Algum xingamento, É, algum. o trauma, ele remete uma ferida, né? Quando a criança recebe algo na infância, ela simboliza aquilo, né? Aquele é um símbolo, aquilo se torna uma ferida mesmo no inconsciente, né? É uma coisa que ela grava lá, ela rompe a idealização, né, de um fracasso,
rechaço ou um ódio, ela acaba adquirindo isso. Então, assim, muitas vezes acarreta isso, né, não na infância, mas ao longo da vida. Conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, só que aquela lembrança, aquele trauma está lá. A gente, né, aquela crença limitante vai limitando ela. Então, a gente recebe crenças que são verdadeiras, alegres, felizes, coisas boas, a gente também recebe essas crenças que nos limitam, né? Que a gente vai adquirindo, acarretando coisas ao longo da vida, né, Leila? Então, assim, muitas causas que acontecem dessas coisas de infância, que nem você no seu caso, né? Foi uma palavra de um tio brincando, né? Você é feia, e acarretou o quê? Numa baixa autoestima. Exatamente. Né? Numa baixa autoestima, porque aquilo entrou em você, né? Criou um trauma. Você tem recebe no consciente, o consciente é quando a gente está acordado, a gente está registrando tudo, e a criança ela é muito fácil, né? Ela registra tudo à sua volta. Ela está olhando para um lugar, mas o ouvido dela está totalmente focado em todos os ambientes, em tudo que as pessoas adultas estão falando, né? Então, assim, e quando a criança recebe isso, sabe, é uma coisa assim que parece não ser nada. É uma brincadeira boba de um adulto, mas que pode trazer marcas. Né? Traz marcas. Na minha infância também, eu tive algo assim que minha mãe separou do meu pai, eu tinha 5 anos de idade. Então, assim, o que eu ouvia da minha mãe, o homem não presta, não confia em homem. As coisas você tem que se virar, você tem que correr atrás, você tem que fazer. Né? Então, assim, são coisas que, por um lado, é bom, mas, por um outro lado, também é ruim. Porque você acaba não tendo muita confiança em certas pessoas. É bom não confiar? Em certo ponto mas em certo ponto não. É verdade. Né? Então, assim, coisas que a gente não consegue processar quando a gente está na infância, dos 3, 4, 5 anos, a gente não tem aquela maturidade, né, cerebral. Então, assim, tudo que a gente recebe dos que estão em volta da gente, né, que está ali jogando um monte de informação, né, no cérebro da gente. Deixa eu ver aqui o que a Alcântara, eu acredito em traumas porque tenho uma infância, não, porque tenho de infância. Meu pai me deu uma surra porque eu fui na casa de uma vizinha, hoje não gosto de casa de ninguém. Aí, ó. Então, realmente, né? Então, assim, isso precisa ser o quê? Cuidado, né? A gente que conhece a psicanálise hoje, né? Então, assim, a gente sabe que isso dá para ressignificar, né? Isso dá para você ressignificar. Porque isso realmente acarreta mesmo. Você vê uma surra, né? Porque não era para ir. Sim. Né? Isso aí já é uma causa que é uma violência, né? É uma violência doméstica. Isso é uma violência. Porque a violência, muitas vezes, a pessoa acha que é só aquela violência de surra, de espancamento, né? A violência não é só os tapas, é verbal também. Também. Tem a violência que é a física, a emocional, né? E a violência que realmente ela pega assim que naquele momento parece não ser nada. Mas isso você vai carregar para o resto da vida. E às vezes você não está indo bem na vida e você não sabe nem por quê. Sim.
Não é mesmo? Quanto Quando tempo levou para você identificar esse problema na sua vida, Leila? Nossa, demorou. Demorou bastante. Eu não conseguia repetir roupa, porque não podia colocar a mesma roupa. Tem que colocar todo dia uma roupa diferente, para não ser repetida. Porque lembrei daquilo, né? Nossa, você está com a mesma roupa, né? Marca na gente, não tem jeito. Né? Mas é possível ressignificar, é possível mudar. São experiências dolorosas, né? Que Essa- elas ficam lá no inconsciente e você tem que modificar isso. E são, às vezes, experiências infantis, esses traumas infantis, que às vezes, né, você não lembra. E às vezes a gente até pede, né, que a gente que atende, a gente pede para o cliente, como é que foi sua infância? Ah, não lembro de nada da minha infância. Aí quando você começa a conversar, aí ela fala, eu lembrei de tal coisa. Então, Sim, assim, eu lembrei quando meu pai separou da minha mãe. E eu vi eles brigarem demais. Então, assim, eu mesmo tive uma coisa que ficou marcado na minha vida, que eram as brigas da minha mãe com meu pai. Então, eram umas brigas assim que a gente pegava as panelas para bater no meu pai para defender minha mãe. E isso ficou marcado, né? Aquelas brigas, aquelas discussões, e a criança ela necessita de resposta. E muitas vezes os adultos eles vão agindo, agindo, agindo e não para olhar para a criança, que ela está passando por toda essa tribulação, por todo esse processo e sem entender de nada, sem receber conteúdo de nada. Só que aquilo lá vai sim, acarretando dores, né, no seu inconsciente, porque o consciente registra e leva para o inconsciente. E fica sim, guardado numa caixinha lá, que você leva para o resto da sua vida. E aquela criança machucada, aquela criança que está lá dentro, que precisa ser liberta, que muitas vezes a consequência ela é profunda e duradoura. Por que ela é profunda e duradoura? Porque às vezes ela até tem um abuso verbal ou físico, né? Um abuso sexual na infância, onde ela é ameaçada. Não conte para ninguém, porque se você contar, eu vou fazer mal a tal pessoa, eu vou pegar, matar sua mãe, ou eu vou, dependendo da tia que cuida, né? Então você não pode contar para a tia, não pode contar para ninguém, e aquela criança ela vai se fechando, ela não conversa, ela não dorme direito. Esses são os sinais, sim. né? Aí onde vem a crise da ansiedade, de pânico, do medo, né? É porque começa com a dificuldade no relacionamento com as outras pessoas. Então, a criança, quando você vê que ela está tendo um comportamento que não era o que ela era realmente há uns anos atrás, ou ela tem uma regressão, ela está com 7, 8 anos, ela começa a agir como se ela estivesse com 4 anos. Então, já é um sinal de alerta. A criança ela tem pesadelos, né? Na adolescência, de 12, 13 anos, a criança começa a ter pesadelos, ela começa, porque a mudança de hormônio, né, da puberdade para a adolescência, começa a mudança de hormônio, começa a entrar a maturidade a partir dos 13 anos, é a maturidade da criança, porque a criança vai até os 12 anos. Até 12 anos é criança, ela não tem maturidade, ela pode apresentar um entendimento. Ela é muito inteligente, ela sabe o que é certo e o que é errado, ela sabe o que está fazendo, não sabe. Ela sabe as informações que você está dando para ela. Exocognitivo ainda não. Ainda não amadureceu, né?
porque ela Tem é tamanho criança essa. até os 12 anos. E muitas Sim. vezes nós que somos pais, né? A gente, agora não, porque a gente aprendeu isso, mas quantas vezes a gente pega o filho e fala, não, você vai fazer, que você já está grande para fazer, para de moleza, você é muito mole, cala essa boca, para de chorar, você é muito manhoso, sai daí, não, não vai ficar aqui não. Então, assim, Igual essas palavras são palavras que realmente é uma crença limitante, que isso vai sim. acarretar num trauma mesmo. Que nem ela está falando aqui, a É uma... 3M aromatizantes. Eu não tive infância. Por que será que você não teve infância? O que, que aconteceu, né, que você não teve infância? Conta aí pra gente, né? Divide com a gente. A gente está aqui para conversar, para dividir as nossas histórias. É importante falar, né? Por quê? Porque edifica as outras vidas. A gente Sim. que já tem uma maturidade, a gente precisa entender que a criança ela precisa de amor, de atenção, de carinho, de respeito. Precisa ser criança, né? Tem, né? Precisa As ser suas brincadeiras. ouvida, né? A Sim. criança precisa ser ouvida, porque muitas vezes ela quer falar e ela não consegue. Ela quer se dividir, ela quer encontrar um amigo que é o pai ou uma amiga que é a mãe, só que eles não estão sendo amigos, porque é muito trabalho. Vai dar um tablet, né? Dar um tablet já com a criança de 3, 4 anos. A criança já está ali, ó, sabe? E ela Sim, vai crescer o quê? Uma criança burra. Sabe por quê? Não tem criatividade, ela não constrói. exatamente. Ela não constrói, E os pais não têm tempo. não tem Fica tempo. só brigando e a criança lá. Aí Uhum. só sabem visualizar o quê? Crescer um adulto rígido, um adulto cheio de marcas, e Sim. não se toca nisso, eles não conseguem enxergar isso. Aí o filho começa a crescer, começa a dar indício, começa a dar problema, ou ele fica muito agitado, ele fica arredio, ele fica agressivo. Aí a criança apanha por ser assim ainda. Exatamente. Ó, meu pai tratava como se fosse uma adulta, muitas vezes queria brincar e tinha vergonha. Aí, é uma coisa que você vê. A criança chega para o pai e fala: pai, vamos brincar. Ah, não, tô cansado. Vai lá com sua mãe. Não respeita, né, a criança. Não vê a necessidade, não olha. Né? Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um japonês dando comida para uma criança. Não sei se você já chegou a ver, não sei se Vi, vocês viram esse vídeo. Que ele começa a dar, ele dá a comida para a criança e nem olha para ela. Quando ele que aquilo olha, a criança já está adolescente, já está grande. Ele leva um susto, que fica tão automático, né? fica no automático. Fica no Quando automático. As pessoas, o casal ele chega do trabalho, a mulher tem que trabalhar, o homem tem que trabalhar, porque o poder aquisitivo ai, tem que construir isso, tem que construir coisas, 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 e eles não começam a ser nada. Nem pais eles conseguem ser. sim, só naquela correria do dia a dia, quando você vê as crianças já tão grandes, né? Eu lembro que minha filha, hoje ela tem 20. Aí ela falava, mãe, vamos brincar, né? Aí ela pegava as coisas, ela gostava de brincar de mercadinho. Ela pegava todas as coisas, né? Os negócios de shampoo, de tudo que era de embalagem, assim, para fazer o mercadinho. Aí pegava a tábua de passar, ela colocava tudo em cima e ela gostava de ser a caixa. Aí eu fazendo as coisas na cozinha, cuidando do menorzinho. Aí eu parava um pouquinho, tá bom, 5 minutos. Naquela correria, naquele, né? Aí eu, tá bom, vou brincar com você um pouquinho. Aí eu ficava lá. Aí ela gostava de fazer o barulhinho, que ela era a caixa do mercado. Lembro até hoje. É muito gostoso, né? Quando é assim, né? Eu anotei algumas coisas aqui
de algum uma consequência, uns problemas que pode acarretar nos traumas de infância. Eu vou ler aqui, dificuldade de relacionar com os outros. Então, assim, a criança, quando ela tem uma dificuldade, né, de baixa autoestima, que ela recebe palavras, você não presta para nada, para de encher o saco, né, você só chora, você nossa, não vai ser nada na vida desse jeito, e aquilo vai recebendo aquele bombardeio de palavras, né, negativas, e quando ela começa a crescer, ela não consegue se relacionar com outras pessoas. Se sente incapaz, né, muitas vezes de realizar. Incapaz, não sabe lidar com as emoções na escola, tudo ela chora, os amiguinhos sempre tá ali fazendo até bullying com ela, e ela não sabe se defender, ela não consegue se defender, porque ela está crescendo um ser humano frágil, fraco, sem poder de decisão. Sim. Né? Dificuldade de se relacionar na vida adulta, quando ela está na adolescência, está se tornando um jovem, vai ser difícil um relacionamento com amigos, né? Até um relacionamento entre homem e mulher, vai estar difícil, não vai conseguir isso. Fica inseguro, né? Às vezes, para tomar decisões. Ansioso, traz ansiedade. E acaba entrando em relacionamentos errados, né? Por conta disso, porque fica inseguro, precisa da ligação. Joy Michael, acho que é isso, né? Às vezes eu queria brincar, mas minha mãe estava arrumando a casa. Aí eu ajudava ela como se fosse uma brincadeira. E hoje você gosta de arrumar a casa? Como é que você se sente, né, tendo a responsabilidade de arrumar um lar? Porque às vezes ela gosta, porque se ela lidava como uma brincadeira, então hoje é casa. Já não vai ser uma dificuldade, né? Sim. Foi uma estratégia que a mãe dela usou, então. Né? Deve ter sido uma estratégia. Vamos limpar, limpa aqui e tal. Eu faço isso com meu filho, né? Meu filho é especial, para quem não me conhece. Eu tenho um filho que é especial, tem necessidades especiais, e ele não fala, ele tem um atraso, e eu sempre eu negocio. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje eu sei lidar melhor, né, com ele, porque tantos anos de estudo, né, atrás de saber como lidar, e o comportamento, tudo. E muitas vezes eu vejo, você mima demais, no seu filho não sei o quê, é por isso que ele é assim, mimado, não sei o quê. Eu falei, não é meu filho, eu tenho que cuidar, eu tenho que dar amor, né? A gente tem que dar amor. Claro que a gente tem que educar, a gente tem que educar de uma forma sadia. Porque se eu tivesse que bater no meu filho toda vez que ele faz uma arte, toda vez que ele grita, toda vez que ele me chama, toda vez que ele quer algo e fica lá, mãe, porque ele não sabe falar, ele fala mãe, né? Então, assim, se eu tivesse que bater nele, ele estava morto, então eu bater. Eu não posso fazer isso, eu tenho que saber entender, né, o que ele está me pedindo, eu tenho que saber entender o que ele está querendo me dizer. E quando eu realmente falei, não, eu preciso parar de brigar, né? Porque gritar não vai resolver. Falar palavrão, muito menos, nunca gostei de palavrão, né? Então, assim, ficar batendo não dá certo ficar batendo, porque eu vou acabar descontando a minha raiva, a minha ira, numa coisa que ele não tem culpa. Porque é o meu sentimento, não é o dele, ele só está pedindo atenção. Então, assim, eu aprendi a lidar com as crianças assim. Né? Até na igreja onde eu estava, eu fiquei 8 anos com adolescentes, eu aprendi demais com eles. O que eles me traziam da família, sabe? Aquilo me fez, assim, crescer como ser humano, como mãe,
Meu filho me fez, me tornei muito mais humana. E isso é uma coisa assim que me curou. E me cura todos os dias, porque a gente tem que buscar cura todos os dias. Na psicanálise foi onde eu encontrei realmente algo que eu pude entender qual era o processo. E a saber lidar com aquilo que estava dentro de mim. E muitas vezes a gente passa por lutos na vida. Sim. E o luto numa criança não é só quando uma pessoa morre. O luto numa criança, num adulto, é quando você é desempregado, quando você se separa de alguém, quando você tem que mudar de cidade. Ou Tudo mudar isso é um processo de luto, né, Leila? Ou quando exatamente. você muda de país, Muda de escola. muda de escola, Sim. ou quando os pais se separam, né? Eles têm que se separar do pai, ou ir morar com o pai e deixar a mãe, ou até Ou morar com os avós. mudar de horário. Nossa, eu tive uma experiência com o meu filho que ele tinha, acho que, deixa eu ver, de 8 para 9 anos, mais ou menos isso. Eu lembro que eu tive que mudar ele de horário. Ele estudava à tarde, eu mudei ele para amanhã. E eram uns amigos que ele não conhecia, só conhecia o da tarde. Sempre ele estudou de tarde. E eu mudei ele para amanhã. Nossa, aquilo para mim, gente, foi terrível. Foi porque ele sofreu tanto, tanto a mudança. E eu conversando com ele, olha, vai dar certo, você vai fazer novas amizades, vai ser bom para você, vai ser melhor para você em tudo, em todos os aspectos. Mas não foi bom para ele. Foi bom para ele, porque ele foi como um luto para ele aquilo, sabe? Hoje eu entendo o que ele passou. Foi difícil para ele, não foi fácil. Foi um processo É difícil, muito né? E às vezes a gente difícil, precisa né? entender a criança, né? A necessidade da criança. E eles sempre falam, mãe, meus amigos, mãe, vou perder, sabe? Aí você Gente, tem que como ter o quê? A doía. sabedoria, né, de uma Uhum. mãe, porque a mãe não vem com o kit mãe, né? Não Tem que vem, não aprender todos vem com os manual. dias. Sim. E ter a sabedoria de poder sentar e explicar, filho, olha, você vai passar por esse processo, né? Mas você vai ficar bem, vai dar tudo certo. Que nem a Sirlene, oi Sirlene, linda. Ela falou aqui, eu sofri muito mudando de país. Eu acredito, porque você saiu do Brasil, né? E é Nossa, uma coisa assim que largou os pais, né? Largou é, é, a família, outra e foi cultura, morar, né? outra cultura, até, essa, Sim. até fazer adaptação, até ter essa adaptação, entender e aceitar, porque tem que ter É, aceitação também, né? É muito difícil, é muito sim. difícil. Então, assim, tem que entender esses bloqueios, essas traumas, né? Então, assim, é muito difícil para uma criança passar por tudo isso. E até eu estou atendendo uma moça e ela teve esses problemas, né? Os pais se separaram na infância e a mãe, com ela, foi para fora do Brasil. Só que tinha um irmão, o irmão ficou com o pai. E ela sem saber o que estava acontecendo. E a mãe não falou que ela tinha se separado do pai. Entendeu? Então, o que aconteceu? Ela foi embora com a mãe para morar fora do Brasil, tinha família lá, e com o tempo o pai foi para morar neste local, né? E ela achando que o pai estava indo para morar com eles. Ela já tinha 12, 13 anos. Quando ela foi, ela tinha 6 anos de idade, quando os pais se separaram. Aí ela foi para esse lugar, né? E com 13 anos, 14 anos, o pai falou que ia morar lá com o filho, com o irmão. E ela ficou super feliz, porque ela sempre esperou esse dia. Mas quando foi no dia do pai chegar,
o que aconteceu? A mãe falou que não ia para lá. Que não ia ficar junto com eles. Que eles tinham se separado. Aquilo para ela foi um baque muito grande. Como se ela falou para mim que foi como se o mundo abrisse, o chão abrisse. Nossa. Então aquilo para ela acarretou baixa autoestima, frustração, um sentimento de rejeição. Traição E hoje a gente, também. hoje ela faz a terapia comigo, né? E graças a Deus ela está entendendo o que ela tinha, porque ela não sabia o porquê dela ser assim. Por que ela ser depressiva? Por que ela ter baixa autoestima? Se ela tinha um casamento, hoje ela tem 38 anos. Hoje que ela está descobrindo por que ela teve uma vida de perdas. Então, assim, ela tinha uma amiga também na adolescência que morava lá nesse lugar, aí veio embora para o Brasil. Aí ela se sentiu triste porque a amiga veio embora. Então, ela não sabia lidar com a perda. Uhum. Aí ela casou, graças a Deus, né, um casamento abençoado, um marido companheiro, e hoje ela entrou para a terapia, né, porque ela falou, não, preciso resolver essa situação da minha vida, que nada flui, não vai para frente. Então, assim, hoje que ela está descobrindo qual é o motivo que ela é assim. Então, assim, é transformador quando a pessoa começa a querer mudança, a buscar a ajuda, né, Leila? Porque, assim, a gente precisa disso. A terapia não é só para quem está ruim, não, muito ruim, está depressivo, ou tem um transtorno de bipolaridade, né, ou é demente, não é nada disso. A terapia é para quem realmente quer mudança de vida. Exatamente. Quer A Joyce viver aqui também falou melhor, aqui. né? Porque Deus fala que a gente tem que viver o melhor dessa terra. Então, se você não está vivendo bem, não está vivendo em paz, tem algo errado. Sim. E eu fui buscar isso Precisa. para mim, porque eu passei por momentos muito difíceis na minha vida. Então, assim, se eu for contar aqui, vai 2 dias. Então, a gente não tem que resumir aqui. Mas quando eu realmente comecei a mergulhar, a estudar, a buscar o motivo, por que eu estava passando por tudo isso? Qual é o sentimento? Sabe, eu tinha um sentimento ruim, mesmo perdoando, mesmo falando, gente, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho. Mas por que essa tristeza? Por que eu estou me sentindo assim? Que a minha vida não flui. Então, assim, eu estava travada, como você estava travada, né, Leila? Então, a Uhum. gente tem que buscar ajuda, a gente tem que, sabe, aquilo, a compulsão mental, aquelas coisas que não fluem, você começa a ter um aumento de peso. Se você é ansioso, ansiosa, se você tem um aumento de peso, você não consegue eliminar esses pesos. Se você tem aí uma baixa autoestima, se você não é Insegurança. autossuficiente, não tem confiança em si mesmo nem nas pessoas, não consegue ter amizades verdadeiras, não tem condições, não para em trabalho nenhum, procure ajuda. Porque você vai identificar algo que está travando a sua vida, que está te prendendo, te aprisionando em algo que é necessário você prosperar na sua vida. Eu falo prosperidade e primeiramente espiritual. Porque se a gente não está bem espiritualmente, nem fisicamente a gente vai estar, nem emocionalmente a gente vai Uhum. estar. É, porque mexe com tudo, né? Se você não estiver bem emocionalmente, nada flui à sua volta. Não, Não. nada flui. Pode ter o dinheiro que for, pode ser milionário, você não vai render, só vai piorar as coisas, porque você não vai saber lidar com o dinheiro, você não vai entender como que eu posso falar? Qual que é
importância, né, de dar valor ao dinheiro da forma correta, necessária, de como gastar, né, de como Você não valorizar a tem sua metas, vida. não Não consegue tem, construir metas, não consegue ter sim, sonhos, exatamente. né? Tudo que você ganha, você não, não, Sim, porque não não tem permanece. propósito, não tem sentido de vida, fica sem sentido, não é? Mas é Fica diferente vivendo o quando você. quê? Uma historinha criada ali na mente, um falso eu, que eu chamo de falso Sim, eu, né? Você fica ouvindo uma serpente tagarela, né? Meus clientes dão risada, porque eu falo, se você tem uma serpente tagarela aí na sua mente, né? Construindo uma fantasia, uma história que não é real, o seu verdadeiro eu, ele fica muito pequeno. Aí, o que prevalece é o seu inconsciente falso, é o seu eu exato. falso. Então, quando você começa a identificar esses traumas, essas dores, dores na coluna, dores de cabeça frequente, isso tudo vem do emocional, vem da mente, porque a nossa mente ela é tremenda, o nosso cérebro ele é uma coisa maravilhosa, né? Que a Joymark, ele famoso, cheio de dinheiro, mas em depressão, exatamente. A pessoa pode até estar famosa, mas Sim, ela pode ter muito dinheiro, mas ela não constrói nada, sim, nada bom. Ela sempre está com um vazio enorme dentro de si. Isso pode ser um vazio daquela criança que foi mal amada. foi mal. Aquela Quantas pessoas, né, criança que não chegam? foi acalentada, ou até um trauma na gestação da mãe, que pode Sim, ter acarretado a repúdia por coisas, sabe? Assim, a pessoa, quando ela fica muito soberba, né, ela pensa muito em dinheiro, em coisas, ela se torna uma pessoa egoísta. Ela até pode ajudar, ela pode ofertar, ela pode dizimar na igreja, ela pode ser uma pessoa, mas o caráter dela não é legal para ela sim, mesma. Ela tem um transtorno de personalidade, ela tem um desvio de caráter, porque ela só pensa em coisas. sim. E aquela, A Inês está falando, depois que o marido morreu, que faleceu. ah, sim. Aqui por quê? Que o quê? Eu quero mudanças de vida. Fiquei parada em algumas áreas depois do que o marido faleceu. Exatamente. Precisa cuidar. Sabe por quê? Um luto, ele tem um processo de luto, né? E você precisa ressignificar isso, né? Aceitar, né? Porque Deus, ele fala que a gente não está aqui eternamente, aqui nessa terra, mas a gente vive, a gente tem a vida eterna. E a gente tem que acreditar nisso. Eu sei que fica saudade, eu sei que fica aquele sentimento de impotência, sabe? De fraqueza. É um sentimento que parece que nada faz sentido mais. Eu perdi, meu primo nos deixou, vai fazer 8 meses, se eu não me engano, e isso foi muito difícil para nós, porque ele era muito jovem, e foi muito difícil para a gente. Mas a gente tem que entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa aceitar que um dia a gente vai. É difícil, não é fácil, isso não é fácil para ninguém, mas a gente consegue sobreviver e viver essa vida que Deus nos deu, dar valor a essa vida. Porque se a gente está aqui, é porque a gente precisa aprender a cada dia, né, a ressignificar, a aprender aquilo que é de bom que está dentro de nós. Porque a saudade, ela vai ficar. Não adianta falar,
vai, levanta a cabeça, segue em frente, não, a vida é assim mesmo. Não, não é não, você tem que chorar tudo o que você precisa chorar, né? E existe um processo, isso vai passar. É por isso que é bom a gente falar, a psicanálise, ela é ótima para isso, né? Eu não gostava de psicologia, nunca gostei de psicólogo. Meu filho passou com 5, ele acertou com uma. Eu tenho contato com ela até hoje, a Silvia. Eu falo dela porque é uma mulher maravilhosa, né? E ela ajudou muito meu filho. Mas eu não gostava disso, eu não gostava de terapia com psicólogo. Mas quando eu conheci a psicanálise, eu falei, gente, o que é isso? É um mergulho, sabe? Dentro de nós, é um autoconhecimento maravilhoso, né, Leila? A gente Sim, com hoje certeza. vive, a gente tem um grupo, né, da psicanalistas, e a gente conta ali, divide as histórias, e é tremendo quantas pessoas são saradas, né? Eu tenho uma moça que eu estou atendendo, ela tem 27 anos, e ela não dormia. Ela não dormia, a ansiedade dela muito alta, ela não dormia. Na primeira sessão, que eu fiz uns exercícios com ela, de meditação, os exercícios eu conversei, né? A gente conversou sobre o que ela estava passando, e na primeira noite ela já conseguiu dormir bem. Olha que maravilha. Maravilhoso isso, mas você fala, você, não sou eu, porque a gente Porque só é dá uma horrível a pessoa direção, não né, conseguir Leila? dormir. Sim. E é É a horrível a pessoa não pessoa. conseguir dormir. Sim. A pessoa que se descobre, ela começa a entender. Quando ela começa a entender, quando ela começa a aceitar que realmente aquilo está acontecendo na vida dela, e ela fala, não, eu preciso mudar. Eu fui Sim. mãe solo e sofri muito por culpa, pela falta da minha filha. Por falta que a minha filha sente em ter um pai. Exatamente. Culpa, né? Você tem que ser mãe, você não pode ser pai. E muitas vezes a gente se dobra, redobra para ser pai e mãe, e a gente não é capaz disso. Porque cada um tem o seu papel, né? Se não tem o pai, você vai ser a mãe, a amiga, né? E explicar, né? Qual é o papel do pai, por que o pai não está presente. Porque é necessário que a criança saiba disso, mesmo que para você ela não vai entender, não, ela vai entender. Aquele momento ela pode não ter aquela maturidade, mas ela vai crescer sabendo que ela teve um pai que deu a vida por ela. E ela tem que honrar esse pai, essa mãe que deu a vida por ela, porque sem sem esse pai e essa mãe, ela não teria vida, ela não estaria aqui. Ah, a Sirlene está falando, Leila e Ju, a live está ótima, mas aqui são 2 da madrugada, vou ter que sair. Não tem problema, Sirlene, você, assim, é uma mulher maravilhosa, e a gente vai deixar gravado, né, Leila? A gente vai Sim, deixar deixa. gravada a live, e já está, né, chegando aí no horário também, falta aqui uns 10 minutinhos, se a live não cair, eu fiz uma live aí com o Rosenberg, e ela não caiu, mas isso tudo na vontade de Deus, né? Se a live não cair, a gente vai ficar aqui, né, até onde der para ficar. Mas eu agradeço, viu, Sirlene? Deus abençoe sua vida. E você assiste depois o final da live. E a gente vai estar aí recebendo aí, né, o que vocês acharam dessa live. Compartilha. É importante, se você tem uma trava, se você tem algo que você viveu, né? Porque existe 3 coisas que marcam muito a vida da gente. O abuso psicológico, que ele cria medo, ameaças de abandono e
e é coisas que passam assim, que é humilhação. A humilhação é algo assim, que você teve na infância, alguém baixou suas calças, uma humilhação de você passar em público, a sua mãe, seu pai te humilhou em público, sabe? Isso pode ter marcado muito sua vida, né? Você ser amarrada numa cadeira, ser presa no armário, isso aí é um abuso psicológico, né? Existe o abuso físico, que é a agressão, a lesões, né, agressão física ou emocional, com palavras também. Às vezes a mãe empurra, o pai empurra com toda a força que ele tem, ele derruba a criança no chão, isso pode acarretar algo muito sério na criança. A negligência, que é uma das coisas que marcam muito, que às vezes você deixa a criança lá passar fome, né? Às vezes a criança fica lá muito tempo molhada, com a fralda suja, isso marca muito a vida da criança, né? Da idade infantil. E a violência doméstica, ela pode ser física, emocional, ela pode ter um abuso sexual na infância, e todos os comportamentos que intimidam, aterrorizam, manipulam, ferem, humilham e culpam essa criança. Então, assim, muitas vezes a criança ela tem um abuso sexual na infância e ela não consegue falar. Ela não consegue se abrir com ninguém. Ela fica presa. Então, aquilo acarretado, ela vai ter dor de garganta com frequência, dor de ouvido com frequência, ela pode ter cefaleia, ela pode ter depressão grave, ansiedade crônica, tudo isso pode acarretar um abuso. E pode também trazer um transtorno também de personalidade, um transtorno de borderline, né, Lilian? Ou Leila? Sim. Transtorno de narcisista, pode levar às drogas na adolescência, que muitas vezes a pessoa, o adulto, fala, como é que eu entrei na droga, como é que eu entrei nisso, como é que eu entrei naquilo, como é que a minha vida não flui nisso? E muitas vezes é por causa de algo que você carrega na sua caixinha, no seu inconsciente. Sim, pode acarretar vários transtornos, né? Teve a história daquela moça, ela de outro país, dos Estados Unidos, não lembro o nome da cidade, mas saiu no noticiário da BBC lá nos Estados Unidos. Ela teve abusos, né? Ela sofreu abusos dos 5 anos aos 12, mais ou menos. Só que ela ficou um tempo sem lembrar, porque o nosso cérebro cria um mecanismo de defesa para que ele não sofra. Então a pessoa apaga da memória, esquece, mas o caos já está feito, né, na vida dela. Na vida adulta, ela começou a ter uns comportamentos, conflitos, vários conflitos, e ela começou a ter várias identidades mesmo. Um transtorno de múltiplas identidades. Ela acarretou sobre a vida dela, com 42 anos. Aí teve que passar com psiquiatra e tudo mais. Aí foi quando ela foi conversando e falando, aí ela foi lembrando que ela foi abusada, mas ela não lembra como e quem foi, mas ela lembra que dessa idade até a tal idade ela sofreu abusos e os psiquiatras, psicólogos que cuidaram dela falaram que foi por conta disso. E aí, hoje, né, pode falar. Porque, assim, muitas vezes a pessoa ela fica carregando isso sozinha, né? E ela não procura ajuda. E é necessário que você fale, porque o falar cura, né? Freud, ele fala que a cura vem pelo falar, né? Então, assim, é necessário que você fale, porque eu sei que é muito difícil isso, né? Você falar da sua vida, às vezes a pessoa ela não lembra mesmo, porque ela cria mesmo essa resistência de lembrança. Ela briga com o subconsciente e o consciente, né? Ela não traz a memória. Mas quando você traz a memória, quando você busca e você vê que aquilo ali, você pode viver uma vida feliz,
né? Porque muitas vezes um abuso na infância, ele traz muita coisa ruim para a sua vida adulta, que é a compulsão. A pessoa, às vezes, pode ter um abuso na infância e ela vai para a prostituição. Quantas mulheres estão na prostituição, são garotas de programas porque tiveram um abuso, né? Então, assim, muitos casos a gente ouve de pessoas que teve abuso na infância e elas não conseguem se libertar, até elas começarem a se abrir, falar, contar suas dores e ressignificar. E isso é maravilhoso quando você atende alguém. Eu tenho uma cliente assim, né? E é maravilhoso porque o desejo de mudança. Então, assim, se você quer mudança na sua vida, primeiro você tem que entender que você precisa aceitar aquele processo que você está. É um processo. Procure ajuda, dá o primeiro passo em procurar ajuda. Porque não é vergonha para ninguém. Todo mundo passa por algo ruim na vida, né? Eu acho que a pior dor é aquela que você carrega, vai carregando. Porque quando você quer se libertar de algo, aquilo vai doer, mas é uma dor que vai passar. Você vai se libertar dessa dor. Mas quando é uma coisa que você vai levando, vai carregando, você acarreta até problema na coluna, problema na sua articulação, porque o peso é muito grande, daquilo está muito grande em você. E o cérebro da gente, o inconsciente, ele começa a dar gatilhos, dar flashes. Aí ele vai passando o quê? Aquele sentimento, aquele peso vai refletindo em dor no corpo. Que nem eu estava falando, a dor de garganta, a dor no ouvido, a fibromialgia, né? Ela também acarreta problemas emocionais. Tudo isso é problema emocional. A rinite é problema emocional. Né? A asma é problema, né, emocional. Isso nada você tem que sempre estar alerta. Né? A criança, quando ela não dorme, quando ela está agitada, quando ela não consegue ficar quieta no lugar, quando ela está assim, não consegue dormir, isso tudo precisa ter um alerta dos pais. Os pais precisam olhar mais para suas crianças, tirar um pouco o celular da vida. Eu tenho aprendido isso, eu mesmo, quando estou com meu filho hoje, né, se é o final de semana de eu estar com meu filho, porque tem final de semana que ele fica com o pai, e então, assim, eu procuro dar mais atenção a ele hoje, né? Passear com ele no parque, tomar um sorvete que seja, mas, assim, ele ter aquela atenção, porque é necessário. E hoje eu vejo, né, no meu filho, ele teve ele até emagreceu. Para você ter uma ideia que ele teve assim até a mudança de paladar dele mudou. A ansiedade dele diminuiu, porque a ansiedade te faz comer, né, ou ficar sem comer. Mas muitas vezes a ansiedade ela te faz inchar, porque você está se alimentando de futuro. A depressão você alimenta do passado. Quando você fica muito depressivo, é porque você está se alimentando do passado. Você não dá testemunhos de prosperidade presente, agora. Fica remoendo, né, o passado. Fica remoendo. Cultivando medo, né? Sim. Fica cultivando medo. Angústia. Angústia. Sim. Tudo isso é que você vive do passado. A ansiedade, a ânsia, é preocupação de algo, né, que você não está vivendo hoje, você não está vivendo agora.
Você tá, ai, o que será da minha conta lá? O que será do futuro? Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, o medo de o filho sair, não voltar. Ai, fica em cima do muro. Em cima do muro, você está fora de tudo. Se você falar, estou em cima do muro, corre, pede ajuda, porque você está fora do propósito. Você está fora da essência. Sim. O que a gente pode fazer, né? O que está ao nosso alcance. Que depender de nós. Que não depende de nós, traga para quem pode, né? Que é Deus, que pode todas as coisas. É É isso que a gente verdade. tem que pensar nisso, né? A Que o ansiedade. familiar sofre, né? A pessoa quando ela está num momento que ela não consegue nem prosperar na vida, nem financeiramente, nem emocionalmente, nem espiritualmente, ela precisa de ajuda. Precisa. Ela precisa, porque se está num casamento que não está legal, sabe? Se está num ambiente familiar, onde só tem briga, onde só tem discussão, onde ninguém começa a se entender, tem algo errado, gente. Porque a Bíblia todinha fala que a gente tem que viver em comunhão. A Pessoas comunhão não é feridas briga, né? Não pedem é discussão. Claro que que algo tem tá discussão, né? errado. Tem aqueles momentos que você quer pegar e enforcar, né? Mas é um momento, sabe, não é tão doentio, né? É uma discussão Sim. sadia. E se não tem isso, não tem confiança um no outro, tem coisa errada. Você está preso, você tá enjaulado, sabe? Me lembra, o que me lembra é o elefante, a história do elefante, né? O elefante, você prende ele lá, né? Quando ele é pequenininho, ele fica lá. Vocês conhecem a história do elefante, né? Ele fica preso lá. Aí, quando ele cresce, você pode soltar essa corrente, ele vai ficar lá. É a mesma coisa. Você pode estar aí, ó, acorrentado na sua infância, na sua caixinha, cheio de dores. Gente, Sim. eu tinha muita. Olha, eu tenho um desvio de coluna. E eu tinha muita dor nas costas, né, lombar, e na articulação. Mas depois que eu comecei a entender que eu tinha que tirar muita bagagem que eu estava carregando que não era minha, que eu tinha que cuidar da minha vida, quando eu ouvi assim, vai cuidar da sua vida, e comecei a tirar essas bagagens, os rótulos que foram colocados, porque muitas vezes a gente vai recebendo essas palavras e vai grudando na gente, né? Como rótulos. Sim. E quando eu comecei a entender, que eu comecei a tirar a bagagem, aquela coisa ruim, eu comecei a ficar mais leve. Não posso falar que eu estou 100%, porque a gente nunca vai estar 100%. Ah, eu sou 100% bem. Não, não é. Ninguém está mentindo, está sendo hipócrita, né? Mas a gente tenta isso, a gente procura cura todos os dias. Todo dia. Quando você faz um exercício diário, né, exercício de respiração para ansiedade, quando você tem aquela afirmação, né? Quando você trabalha as suas características, eu sempre dou exercício para as minhas clientes, o exercício da gratidão. O exercício da gratidão é um exercício que você tem que falar com detalhes. Você não pode falar, eu agradeço por esse dia. Não, eu aprendi que eu tenho que falar com detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes. Aí você tem que fazer o exercício da gratidão, isso muda completamente a sua vida. Eu agradeço por eu ter abrir o olho, eu agradeço por eu estar respirando, eu agradeço por eu ter uma escova de dente, eu agradeço pelo copo de água. É detalhes.
quando você começa a fazer o exercício de gratidão, e você começa a falar características suas. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou feliz, eu sou sábia, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou próspera espiritualmente. O cérebro vai registrando tudo aquilo, né? Assim como lá, quando a gente era pequenininha, o nosso cérebro registrou palavras negativas, a gente tem que desconstruir essas palavras negativas e colocar as palavras positivas, né, no Ju? Exatamente. A Mari Chovais, ela falou detalhadamente, Deus já sabe, mas precisamos pôr em prática, exatamente. Deus, ele já nos conhece. Quem não nos conhece somos nós mesmos. Isso mesmo. Não é? Só a gente que não se conhece o poder que Deus colocou em nós. É, Porque as respostas nós já temos. sim. Porque se a gente tem o Espírito de Deus, né? Porque Jesus, ele foi e deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos guiar, para nos edificar. Então, se você cresce em espírito, né, em verdade, o que é a verdade? Você tem que saber o que está acontecendo em você. Viva essa verdade e essa verdade vai te libertar. Sim, a verdade, conhecereis a verdade libertará. É isso mesmo, porque nós acreditarmos, né, nisso, em nós e o que o Senhor pensa de nós. Quem somos nós, né? Qual é a nossa identidade em Cristo Jesus? Qual o propósito de estarmos aqui na Terra? Porque Ele nos colocou, é uma dádiva, né? Acordar todos os dias, como você falou, né? Agradecer pela vida, pela escova, por tudo, né? Eu gosto muito daquele versículo que fala: eu é que sei que pensamentos tenho de vós, né? Pensamentos de paz, pensamentos, né? Bons a vosso Normal, né? respeito. Olha só. Se o Senhor, ele pensa sobre nós, quem somos nós para pensar o contrário ou outra pessoa pensar? Nós acreditarmos nisso, no que o Senhor pensa a nosso respeito, o que os outros dizem, nada importa, né? Que é aí onde cai na questão do bullying, que na escola há um sofrimento, né, das crianças. Você constrói aqui na sua casa e leva a criança para a escola. Chega na escola, há aquela desconstrução muito grande, né? Ah, seu feio! Ah, seu orelhudo! Ah, seu narigudo! Ah, seu não sei o quê. Eles acham defeitos. Meu Deus, eu nunca vi um negócio desse. Muitos defeitos eles encontram, né? Mas é porque é uma criança que é ferida em casa, ela chega lá na escola e começa a ferir outras crianças, não é? Uma criança ferida, ela vai ferir as outras crianças e ela vai crescer ferindo outras pessoas. Né? Outras. E muitas vezes a criança que passa um bullying na escola, ela quer falar. Só que os pais chegam tão cansados que a criança até chega a dar indício, ela chega até a falar: mamãe, eu queria contar um negócio. Ah, não, filho, agora não, vamos deitar, vamos tomar banho, tem que jantar, não, vai tomar banho, que daqui a pouco, não, já está tarde, depois a gente conversa. Acha que é besteira, né? Principalmente hoje em dia. As crianças não têm mais educação em casa. E os pais acham que é na escola que elas vão ter educação. Não vai, viu? Não. O mundo só está oferecendo coisas ruins lá fora. E se a gente não alertar os filhos da gente para um caminho que eles devem seguir, porque hoje não, parece que não sei o que acontece. Né? Toda casa, às vezes você vai na casa de alguém, tem um no quarto no celular, ou vendo TV, não tem uma família unida mais, não tem a família na mesa, tendo a comunhão que é necessária. Não tem. É triste, deixa a criança fazer o que quer, porque não dá atenção. E aí acontece isso, né? As crianças chegam em casa, até mesmo não querendo ir para a escola.
não quero ir para a escola hoje, não quero ir para a escola mais. Quando começa o início do ano, que começa as aulas, volta às aulas, é aquele chororô das crianças, aí você tem que ficar trabalhando a criança. Não, vai ser diferente esse ano, vai ser bom, e não sei o quê. Você conta, tenta convencer a criança, mas quando ela chega lá, ela encontra aqueles, né, os de plantão. É verdade, é verdade. Então, tá dando 10h30, né, Leila? Sim. É para a gente poder Essa finalizar. Eu sei que tem muita coisa, né? A gente é um conteúdo também muito questão. profundo e eu quero aqui deixar, né, para as pessoas que vão ver essa live ou que estão aqui presentes, né, que se você tem algo que você precisa curar na sua vida, se você está com a sua vida emperrada, que não vai para frente, o seu dinheiro não flui, você não consegue economizar, tudo que você recebe voa, né? Não, você não consegue ter, você pode até ter a satisfação momentânea, mas você não consegue criar metas, você não consegue criar objetivos na vida, você não consegue alcançar algo melhor para a sua vida. Procure ajuda, porque isso tem como você ressignificar, isso tem como melhorar, né? Tem coisas que o TDAH, né, o transtorno de hiperatividade, ele não tem cura, mas ele tem como você saber lidar com isso e melhorar muito isso, né? Então, assim, não fique trancado dentro dessa caixinha, não fique pensando no que os outros vão achar ou deixar de achar. Se liberta, tome o primeiro passo, porque a vergonha é você ficar no lugar onde você está. Não carregue mais essa dor, se liberte dessas dores. Se eu e Leila, né, Leila, que nós estamos aqui, conseguimos tirar muita bagagem, estamos tirando ainda, porque é um processo, que não é um processo de um dia para o outro, né, mas, olha, eu tenho certeza, né, como pessoas que estão sendo abençoadas pelas nossas vidas, porque o atendimento na psicanálise, ele é maravilhoso, ele é profundo, e a gente tem técnicas boas, né, que dão resultados, não vai ficar comendo o seu dinheiro, não, viu? A gente não está aqui para vender terapia, não, a gente está aqui para ajudar, porque nós somos, em primeiro lugar, servas, né? A gente está aqui para servir, em primeiro lugar. Sim. A Suelen está falando que ela não sabe o que faz com o dinheiro, que o dinheiro dela. Ela, peraí. Assim como o meu dinheiro, não vejo onde ele vai, só gasto. Então, então Preciso. você precisa ver o que está acontecendo, porque não é normal, não é normal. Não. Não importa o valor que você ganha, isso tem que ter uma administração. Você tem que saber administrar isso daí. O que você está fazendo com o que você está sendo abençoado? É, às vezes uma crença, né, é lá do passado, limitante, né, que tem acarretado isso, né, e precisa ser avaliado direitinho. E jogando as sementes que não é na terra fértil. Exato. Né? A parábola do semeador fala muito disso. E você tem que entender essa palavra. Ler essa palavra. Procure lá a parábola do semeador, né? Que você procure estudo disso para você entender. Agora não dá mais tempo para a gente explicar, mas se você está jogando a sua semente no espinho, o espinho vai sufocar e ela não vai crescer, ela não vai dar frutos. Se você joga a sua semente numa pedra, né? Ela pode até germinar, criar uma raiz, mas ela vai secar, o sol vai secar. Então, assim, você tem que saber onde é que está jogando a sua semente. Qual é a terra que você está semeando. Porque muitas vezes a gente não está sabendo administrar os gastos, dar valor a algo, né? E deixar de dar valor a certas coisas. Sim, exatamente. Não é? Então, assim, é por isso que às vezes a pessoa ela pode ter um salário aí maravilhoso, mas se ela tem
uma trava, se ela tem algo que prende, uma corrente que prende ela vai ficar presa naquilo. Precisa Precisa se investigar. libertar, precisa aprender a se libertar. Sim. E quando você aprende isso, é maravilhoso. Nossa, você fala, meu Deus, como é que eu consegui pagar as minhas contas, né? Como é que eu consegui? Não tem explicação. Tem, né? E Tem descobrir, né? explicação, Por né? quê? Até Sim, tem, e porque acaba você fala, agora eu descobrindo, né? sei, né? Sim. Agora eu sei onde é que eu jogo, onde é que eu estou plantando, qual é a terra que eu estou plantando, o que eu estou E descobre fazendo. exatamente por que que eu estava gastando. Agora eu descobri por quê. Era daqui, era dessa situação que eu vivi lá no passado, né? As crenças que são os traumas que viram feridas. Viram. E não deixa a gente prosperar espiritualmente. Eu falo que se você não está prosperando, é porque algo está errado. Se o seu dinheiro não dá, é porque algo está errado. Ou você tem que mudar a sua profissão, ou você tem que buscar algo melhor para a sua vida. Eu fiz uma transição de carreira, eu era artesã, né, já fui técnica em enfermagem, e tem coisas na vida da gente que precisa tratar. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz no meu coração. Hoje eu Mas entendi terapia viva. o que é viver da essência, o que é viver do alimento da água viva. E isso é maravilhoso, você traz paz para você mesmo. Laís, procure a gente, né? Você precisa fazer terapia urgente, a gente conversa, né? A gente vê o melhor, né, Leila? Procura a Leila, Sim. né? Ou me procura, ou sei lá, né? Vê aí o que você sentiu, né? E procure ajuda. Isso não é vergonha para ninguém. Isso é Sim. gratificante. Você vai ver a cura que você vai ter em 2 meses. E não é cura. Ai, você vai ficar 3 anos fazendo terapia. Não, a gente está aqui para ajudar, para dar direção, para ajudar a pessoa a começar a se reerguer, a começar a ter paz. Porque quem vai fazer é você, a gente só vai te ajudar. Porque 80% é você. Exatamente. A gente só está aqui com 20% para pegar na sua mão. Sim. É só querer, né, Ju? É só querer. É só querer. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Conversa com a gente, porque a gente oferta também atendimento. Tem um grupo que faz esse trabalho, né? A gente pode ofertar o atendimento também, né, Leila? A gente tem Sim, com esse certeza. trabalho Temos. para você E dar o quantas primeiro vezes a passo, para gente... você Sim. começar a dar o primeiro passo. Porque quem É vai. gratificante quando a Desculpa. gente vê as pessoas, né, transformadas, Nossa, é restauradas, maravilhoso. caminhando. É maravilhoso quando a pessoa chega para mim e fala, Juscelia, eu consegui dormir. Juscelia, obrigado, porque eu consegui. Eu estou conseguindo enxergar o que está errado. Isso é Maravilhoso. maravilhoso, né? Isso é gratificante. E não Sim, somos nós, né, Leila? É o que está através de nós. Claro, sim. a gente estudou, a gente tem conteúdo, a gente mergulhou nos estudos, mas a gente mergulhou também na intimidade com Deus. E tudo é para a honra e glória do Senhor, porque nós não somos nada nessa vida. Nada, nada. Nós só somos um pedacinho, um grão de areia, né? E o que mais tem valor é o que está em nós, Amém. que é o dom da vida. Então, eu quero que
agradecer por essa oportunidade de estar colocando aqui, né, à disposição, levar o que a gente aprende, porque tudo que a gente tem que dividir, a gente tem que Amém. semear. Então, eu só sou grata a Deus, a minha palavra é gratidão. Amém. Quero agradecer também por você ter, né, aceitado o convite, de estar aqui conosco hoje, contribuindo, né, com seu conhecimento. Muito obrigada, Juscelia. Deus abençoe e Amém. obrigada a cada um que pôde estar aqui conosco nesta noite. Eu quero agradecer de coração a todos vocês, viu? E aqueles Uma boa que vão ver noite. também, né? Aqueles que vão É, estar isso que assistindo vão ver. depois, né? Que Deus Verdade. possa alimentar a sua vida, que a gente possa levar uma semente que venha a germinar dentro de você e a crescer saudável e criar, né, e dar frutos bons. É o que a gente Sim, quer, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada, Leila, foi Obrigada a maravilhoso, viu? você. É muito Foi bom, eu sei que maravilhoso. tem mais coisas, né? A gente precisa fazer outras Sim, lives. E tem uma live que eu fiz com o Rosenberg sobre vícios de drogas e pornografia. A gente vai estar fazendo uma live aí, acho que para a semana que vem, a gente está combinando uma data, legal. que também foi um conteúdo bem legal. Então, se alguém quiser assistir, está lá no meu Instagram, né, esse conteúdo também. E a gente vai combinando, né, Leila, de a gente estar Isso, trazendo aqui outros conteúdos para a gente poder passar o que a gente aprendeu. E a gente vem aprendendo todos os dias, né, isso Leila? mesmo. Muito bom, né, pessoal? Tem muita gente que veio, né, do seu, que são conhecidos seu. Quem não conhece a Juscelia, segue ela, @Juscelia Simões. Gente, ela é uma bênção de Deus. Precisando, É só, estamos à só baixar disposição. certinho aqui em cima, né? E apertar para baixo, vocês podem clicar lá e seguir, tá? Vocês vão ser bem-vindos. E o que a gente puder estar dividindo aí, né, Leila? A gente vai estar dividindo. Eu sou Sim. muito grata mesmo. Muito obrigada, viu, por este momento. E eu louvo pela sua vida, viu? Amém. Uma Obrigada. mulher Deus abençoe. abençoada, viu? Você é uma mulher muito abençoada. A gente tem uma afinidade aí, Leila, né, Leila? Amém. E é muito bom encontrar pessoas como você, viu, no caminhar da vida. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida também, Juscelia. Deus possa abençoar você. Amém, amém. Deus abençoe, viu? Acho que a Amém. gente já pode sair, né? Acho que já deu aí 1h30 de live e é gratificante. Sim. Obrigada, viu? Obrigada a todos aí. Obrigada pelo pessoal. Obrigada, Luzia. Espero que vocês tenham recebido aí um pouquinho do que a gente quis passar aí para vocês. Eu, obrigada mesmo. Obrigada a todos que estão aqui. E seguem a Leila, porque ela tem conteúdos muito bons lá na página dela também. E a gente está aqui se ajudando também. E é para o reino, né? Primeiramente para o reino. Tá Sim, bom? isso mesmo. Tá bom. Tchau, Tchau, Ju. pessoal. Deus Tchau, pessoal. abençoe. Boa Bate um noite a print todos. aí. Ah, é verdade. Marca a É, gente lá, divide esse print, né? E é só alegria. Vamos ser felizes. amém. Tchau, Tchau. Leila. Deus Tchau. Boa abençoe, noite. viu? Deus abençoe. Tchau, tchau. Vai gravar? Quer dizer, agora. Tchau. Já sai.